Olá, boa tarde. Estamos iniciando a live do Prof. Filo, que vai tratar do edital 04 de 2002, o edital que chamou o processo de seleção de novos estudantes para ingresso no ano de 2023, o ano que vem. Queremos agradecer a presença de todos vocês, todas vocês. Estamos muito satisfeitos de tê-los aqui na nossa companhia, né? E aqueles também que vão nos assistir mais tarde. Esse vídeo ficará disponível, vocês podem indicar aos colegas, esse vídeo ficará disponível para outros que queiram nos acompanhar num outro momento. Bom, nós vamos fazer uma dinâmica muito simples de trabalho, vamos apresentar o nosso edital, eu vou concentrar em alguns pontos, eu vou fazer essa exposição inicial e depois vou contar com a ajuda dos meus colegas que estão aqui, que são coordenadores de núcleos do Prof. Filo, é o caso do professor Ítalo, da Universidade Federal do Cariri, da professora Maria Reilta, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em Caicó, da professora Valéria, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e do professor André La Salve, da UFABC, em São Paulo. Bom, então, estamos aqui com a representação nacional, né? Temos representantes do Nordeste, do Sudeste, do Sul. Eu sou Eduardo Barra, sou da Universidade Federal do Paraná, sou o coordenador do núcleo desta universidade e sou também o coordenador geral do programa. Então, sem mais demoras, para que vocês tenham tempo de poder interagir aqui com os nossos participantes dessa sala virtual, eu já vou compartilhar com vocês aqui o nosso edital, apresentando para vocês os detalhes, então, que eu quero destacar aqui na nossa conversa. Eu vou ficar um pouquinho, eu vou tirar aqui os meus colegas da sala, só para eu poder aumentar um pouco mais aqui essa imagem para vocês. Isso. Assim, vocês conseguem me ver também ao longo dessa breve exposição. Não pretendo tomar mais que 15 minutos fazendo essa exposição. Eu vou retornar aqui ao início do edital. Esse é o edital, então, que vocês têm acesso no nosso site, né? O site que vocês já conhecem. Daqui a pouco eu vou colocar ele aqui também para que vocês possam, aqueles que ainda não conhecem, possam acessar. E eu vou destacar alguns artigos aqui do nosso edital para que possamos iniciar a conversa. Na verdade, o que eu quero é dar início à nossa conversa. Então, eu já vou aqui para um ponto muito importante, que é apresentar aqueles que estão tomando contato hoje, assim, com maiores detalhes sobre o programa, saberem onde que o Prof. Filo está atuando, quais são as universidades que estão associadas a esse programa. É um programa em rede, é um programa em forma associativa, o termo técnico da CAPES para programas como o nosso, nos tratar como um programa em forma associativa. Então, é a associação, nós somos uma associação de 25 programas, 25 universidades, perdão, que estão distribuídas aí por todo o território nacional. Aqui você já tem, então, a primeira apresentação, né? Na região centro-oeste, nós estamos na UNB, na UFMS e na UFMT. No norte, nós estamos na UFAC, na UFAM, na UERN e na UFT. No nordeste, é a nossa maior presença nas regiões brasileiras, nós estamos na UFRB, na UFCA, na UFC, na UFMA, na UFCG, no IFPE, no IF Sertão PE, na UFPE, na UFPI e, por fim, na UERN. Na região sul, nós estamos na Unespar, na UFPR e na URGS. E, por fim, na região sudeste,
nós estamos na UFES, na Unirio, na UFSCar e na UFABC. Vocês devem ter notado, os que contaram aqui, viram que só tem 24 instituições. Uma das nossas associadas, a Unimontes, não está oferecendo vagas nesse edital. Nessa coluna que está à minha direita, vocês vão notar que estão ali as vagas destinadas a cada uma dessas instituições. Tá? Os números são um pouco diferentes, mas, no mínimo, cada instituição oferece 6 vagas. Então, essas são as onde vocês podem cursar o Profifilo, o programa o nosso mestrado profissional em filosofia, um programa de pós-graduação estricto sensu, aprovado pela CAPES, né? Como se diz, reconhecido pela CAPES, recomendado pela CAPES e agora, recentemente, avaliado pela CAPES no seu primeiro período de avaliação, primeira avaliação quadrienal, chegando à nota 4. O nosso programa acaba de ser comunicado de que alcançou a nota 4. Para aqueles que não estão familiarizados com esse formato de avaliação, a avaliação dos programas de pós-graduação varia de 1 a 7, e os programas, quando começam, quando tem início, como foi o que aconteceu com o Profifilo em 2017, quando iniciou, recebem uma nota de entrada. A nota de entrada é a nota 3. Quando eles são aprovados para início, eles recebem a nota 3. E são avaliados a cada 4 anos para se verificar se eles devem devem subir nessa classificação ou se devem recuar nessa classificação. O nosso caso foi o primeiro caso, foi um daqueles programas que puderam, então, a partir de uma avaliação, ascender nessa escala de avaliação e chegamos aí à nota 4. Né? Os programas profissionais, os mestrados e doutorados profissionais, eles não chegam à nota 7, eles alcançam apenas até a nota 5, por uma deliberação da CAPES, né, que considera que esses programas não cumprem as condições, não se espera desses programas as condições que se esperam para os demais programas, os programas chamados programas acadêmicos, é a pós-graduação estricto sensu mais tradicional, a mais conhecida, né? Mas isso não significa que esses programas não sejam avaliados com rigor, que não sejam avaliados, e as avaliações, os resultados dessa avaliação espelham qualidades que sejam comparáveis às dos programas acadêmicos, né? Fora esse fator, né, não há nenhuma outra diferença entre a pós-graduação profissional e a pós-graduação acadêmica. O segundo ponto que eu queria destacar com vocês é exatamente esse que ficou agora aqui exposto na tela para vocês. É aquele que diz respeito a... Perdão, deixa eu só me localizar aqui com as imagens. Só um pouquinho, por favor. Um pouquinho. Esse... Pronto. Ok, tá. Eu só queria ter certeza que nós estávamos conseguindo transmitir para vocês. Agora consegui localizar. Então, nós estamos aqui agora no ponto 3.1, né, do nosso edital, o parágrafo 3.1, e esse parágrafo trata de um aspecto muito importante. Aqueles que querem se candidatar ao nosso programa devem cumprir essas 3 condições que estão descritas aí. Possuir licenciatura em qualquer área, ministrar aulas de filosofia, ou, se estiver ministrando qualquer outra disciplina, possuir licenciatura em filosofia. E terceiro, estar em efetivo exercício em sala de aula, preferencialmente em escola da rede pública de ensino. Eu vou falar sobre cada um desses critérios.
Obviamente que o critério desejável, né, o primeiro critério, o formato desejável para cumprir essa primeira exigência é que o candidato ou a candidata tenha licenciatura em filosofia. Óbvio que esse é o caso que mais coaduna, né, com os nossos objetivos, mas nós reconhecemos que um número muito grande de professores tem atuado nas aulas de filosofia sem formação na licenciatura na área de filosofia. E nós não queremos deixar esses professores alijados dessa oportunidade de formação, né, que o nosso programa oferece. Então, nós acolhemos esses professores no nosso programa. Por isso, então, colocamos aqui a primeira condição é possuir licenciatura, seja qual área for, qualquer uma. O segundo critério exige que o candidato ou a candidata esteja ministrando aulas de filosofia. Mas reconhecemos também, assim como aconteceu no primeiro critério, que nós não temos essa situação ideal de que somente professores de filosofia deem aulas de filosofia ou que todos os professores de filosofia estejam dando aula de filosofia. Reconhecemos que aí, em virtude das novas legislações que incidiram sobre o ensino médio, né, BNCC, o novo ensino médio, o chamado novo ensino médio, houve uma mudança muito grande, né, o fim da obrigatoriedade da filosofia no ensino médio, né, o impacto disso foi que muitas aulas de filosofia deixaram de existir como tal, e os professores de filosofia foram convocados para atuar em outras disciplinas quando foram, né, lamentavelmente, muitos colegas nossos perderam os seus postos de trabalho com essas mudanças. Mas aqueles que permaneceram na escola, conseguiram manter o seu vínculo com a escola e atuar como professores na educação básica, muitos deles o fizeram atuando em disciplinas como projeto de vida, como ensino religioso, ou mesmo as disciplinas mais tradicionais, história, sociologia, né, para que pudessem completar sua carga horária naquela escola ou para completar o seu padrão, né, quando são os professores efetivos. Portanto, não é indispensável que o professor ou a professora, candidato ao nosso programa, esteja ministrando aulas de filosofia. Mas se ele não estiver ministrando aulas de filosofia, que ele tenha, no mínimo, portanto, a licenciatura em filosofia, né? Mas esteja ministrando uma disciplina. Vejam que o critério diz, se estiver ministrando qualquer outra disciplina, mas tem que estar ministrando qualquer outra disciplina, certo? Então, o nosso programa se destina a licenciados que estejam atuando, que tenham atuação na educação básica efetiva, né? Não se destina, por exemplo, nós não podemos acolher no nosso programa professores, professoras que estejam afastadas do trabalho em sala de aula, que não estejam naquilo que no passado se chamou regência de turma, né, regência de classe, que não estejam fazendo o seu trabalho na sala de aula. Vai ficar claro para vocês por que esse critério, né? Não é uma decisão arbitrária nossa, né? Não é uma decisão apenas porque nós queremos privilegiar esses professores que estão em sala de aula. Não, vai ficar claro para vocês, pela própria natureza do nosso programa, a necessidade de que o professor esteja atuando em sala de aula. E, por fim, então, o terceiro critério, estar em efetivo exercício em sala de aula, né? Desse que eu acabei, então, de referir, né? Preferencialmente escolas da rede pública de ensino, né? Uma vez que, por deliberação da CAPES também, o nosso programa ele deve acolher, sobretudo, professores da rede pública de ensino. Não que os professores da rede privada estejam excluídos do programa. Eles podem ser atendidos, mas para eles se destina um número menor de vagas do que para os professores da escola pública. Nós não temos feito uma aplicação muito rigorosa desse critério, porque entendemos que muitas vezes
Professores que não estão na rede pública não é por sua própria escolha, é porque não conseguiram ingressar, né, naquele ano específico, não conseguiram aulas na rede pública, fizeram tentativas, se inscreveram nos processos seletivos emergenciais, né, esses transitórios, por um período determinado, mas não conseguiram uma classificação suficiente para que pudessem ter aulas atribuídas. Então, portanto, nós reconhecemos que muitos, por isso não temos feito colocado assim uma exigência muito estrita. No entanto, a CAPES tem nos alertado que nós temos que ficar dentro dessa margem que está consignada aqui no nosso edital, né, que são 20% de vagas destinadas aos professores das escolas particulares e, portanto, o restante, os 80%, né, a parte predominante das nossas vagas, destinadas a professores das redes públicas de ensino. Redes públicas de ensino inclui o nível municipal, estadual e federal. Agora vamos ao parágrafo 3.6, que fala da ficha de inscrição, é algo bem simples, né? Só para deixar registrado que vocês vão ter, tipo de documentação que vocês vão ter que se munir para que possam se candidatar ao programa. Coisas muito básicas, né? Que vocês já devem ter previsto que precisariam. Precisariam de um documento de identidade, com foto, precisam do diploma. Agora, algo bem específico do nosso programa. Precisam de uma declaração de que estão em efetivo exercício da docência na educação básica, na forma do anexo 1 desse edital, e essa declaração deve estar assinada pela direção da escola. Vocês precisam de um projeto de pesquisa, sobre o qual eu já vou falar daqui a pouco. Precisam comprovar o recolhimento de uma taxa, cujas informações também estão contidas aqui no edital, né? Algo bastante simples, uma taxa bastante modesta, R$ 60. Vocês precisam ter, só lembrando, né, que não podem fazer agendamento do pagamento dessa taxa, a taxa tem que ser paga no ato da emissão do comprovante de pagamento, tá? Não pode ser um pagamento para uma data à frente, né? Ou seja, quando a sua inscrição só vai ser efetivada se o seu pagamento já estiver efetivado. Então, não faça agendamento de pagamento para essa taxa. E outros atestados, aí dependendo da escolha, como que você fará, né? De acordo com as suas decisões e as suas possibilidades, né? Você pode se candidatar às vagas que estão reservadas para determinados segmentos sociais, né? Várias universidades, isso aqui não é uma decisão que vale para todo o programa, isso são regimentos e políticas adotadas em algumas das universidades que adotam o chamado regime de cotas na pós-graduação. Então, respeitando essas universidades que possuem essas políticas afirmativas na pós-graduação, né? Lembrando que apenas na graduação é obrigatório para as universidades públicas, né? A lei que rege as políticas de cotas, chamada Lei de Cotas, ela incide apenas na graduação, mas algumas universidades, no exercício da sua autonomia, decidiram também estender essa política para a pós-graduação. Então, essas universidades estão nomeadas aqui, né, nos anexos a esse edital. Então, você deve consultar o anexo ao edital para verificar se aquela universidade que você está procurando, né, ela adotou, né, essa política de reserva de vagas, tá? Então, em havendo
na universidade e havendo da sua parte a decisão em se candidatar a essas vagas reservadas, você deverá, então, providenciar algumas declarações e atestados que deverão ser anexados também no ato da inscrição. Bom, já vou mais adiante, agora para a seleção propriamente dita. Lá no parágrafo 6.2, nós apresentamos, né, melhor, 6.1, nós apresentamos ali a primeira etapa do processo seletivo. O processo seletivo é feito em 3 etapas. A primeira etapa é esse sobre o qual já vamos falar, a avaliação do projeto de pesquisa. A segunda etapa é uma prova teórica e a terceira etapa é uma arguição sobre o projeto de pesquisa. Então, vocês veem que, basicamente, o que vocês têm que se preparar é na elaboração do projeto de pesquisa, né, e naquelas leituras, né, que são recomendadas para o desenvolvimento da prova escrita. Tá? Nós já vamos falar, então, logo em seguida da prova escrita. Aqui, então, o primeiro passo, o projeto de pesquisa. Então, logo no primeiro artigo aqui dessa seção 6, nós descrevemos com a clareza possível nesse espaço aqui o que vocês devem considerar na elaboração do projeto de pesquisa. Incentiva-se, eu vou ler então com vocês, incentiva-se que o projeto de pesquisa aproveite algum desafio e ou problema encontrado pelo ou pela candidata em sua prática docente como professora de filosofia na educação básica, a ser pensado filosófica e teoricamente. Este desafio e ou problema implicará em processos e em ações educativo-filosóficas que articule uma perspectiva filosófica e que se materialize em um conjunto de atividades didático ou em produtos educacionais, tais como jogos, sequências didático-filosóficas, propostas curriculares, etc. Sempre em coerência conceitual com a perspectiva filosófica assumida teoricamente. Com essas breves palavras, muito breves, né, vocês terão oportunidade depois de ter contato com um material um pouco mais explícito, né, com muito mais detalhes sobre isso que aqui está colocado de uma maneira muito resumida. Nesse texto, fica claro ao menos um primeiro ponto que é decisivo. O projeto de pesquisa tem que versar sobre um trabalho que você já desenvolve na sua sala de aula, que você já desenvolve na sua prática como professor, né? Nós não queremos que você comece o nosso programa na expectativa de vir realizar um trabalho que você nunca fez na sua sala de aula ou que você nunca avaliou a possibilidade de fazê-lo, né? Avaliar com as condições reais da sua escola, dos alunos que você possui. Você tem que vir para o nosso programa, né, já bastante imbuído de que aquele problema que você escolheu para ser tratado na sua pesquisa de mestrado, ele é um problema que você o domina suficientemente, né? Você já enfrentou esse problema na sua sala, você tem enfrentado esse problema, muitas vezes você já resolveu esse problema, você quer apenas agora fazer uma reflexão para poder dar a ele um contorno mais bem definido, né? Ouvir outras pessoas, trocar experiência com outros professores, né? Você vai ter a oportunidade de ter colegas que também são professores do mesmo nível que você, além dos professores da universidade, que são professores do programa. Então, você vai ter uma comunidade de discussão sobre a sua prática como professor, como professora. Então, você vai trazer a sua prática para esses encontros, para essas discussões, para esses momentos de reflexão,
que o mestrado vai te proporcionar. Mas é importante que você traga algo muito concreto, algo muito próximo da sua prática, algo que você esteja fazendo na sua sala de aula ou esteja planejando fazer, mas já tendo avaliado suficientemente a viabilidade de desenvolver essa prática. Por isso que o nosso mestrado se chama mestrado profissional, porque ele não é um desenvolvimento de uma pesquisa meramente teórica, né? Sem demérito para a pesquisa teórica. Ela é muito importante. Mas o nosso mestrado não cuida dessa pesquisa teórica. Mas a gente também trata da teoria aqui. A teoria é muito importante no desenvolvimento do nosso trabalho, mas ela está instrumentalizada para pensar aquele problema que está sendo focado na sua pesquisa, né? O foco recai sobre esse problema, sobre essa situação de ensino-aprendizagem que você escolheu para discutir no seu projeto, né? Você tem lá uma prática de usar o cinema na sala de aula, você tem uma prática de fazer jogos com os alunos que envolvam as aulas de filosofia, o conteúdo da filosofia, você tem um trabalho de leitura de textos com os alunos, você tem um trabalho de fazer debates em sala de aula, de colocar questões e discuti-las com os alunos. Ótimo, é justamente disso que nós estamos tratando. Você vai escolher algo dessa natureza, né, como o seu problema, a sua questão de pesquisa. Tá? E na expectativa de que, ao final, o que vai resultar disso? Um certo produto educacional. Esse produto pode ser uma sequência didática, né, uma sequência didática do que você desenvolveu, né? Pode ser um jogo, pode ser uma proposta curricular, pode ser uma publicação, né? Pode ser um site, pode ser um game, enfim, muitas coisas possíveis como resultado final do trabalho, mas o resultado no que ele realmente importa, ele vai ter que estar consolidado numa dissertação. Ao final, você vai escrever uma dissertação, né, e vai submeter essa dissertação a uma banca de examinadores. Esse é o ritual, né, que todos já conhecem da pós-graduação. Eu passo agora à próxima etapa, que é a prova teórica, muito mais simples, né, algo muito mais próximo do que vocês estão acostumados, né? O único detalhe, então, a destacar da nossa prova é que nós oferecemos uma bibliografia de apoio para a preparação da prova. As questões da prova vão ser formuladas com base nessa bibliografia. São 2 textos, um do professor Walter Corran, o outro meu e do meu colega aqui do programa, o Marcelo Barreira. Esses 2 textos são de fácil acesso, nós já deixamos aí os links para que vocês possam acessá-los. Vocês deverão ler esses textos, né, e tê-los no domínio, né, do que está sendo discutido ali, um domínio suficiente para que vocês possam depois responder as questões que vão ser formuladas nessa prova. A prova normalmente tem de 1 a 3 questões, então não são muitas questões, e as questões devem ser desenvolvidas, são questões de desenvolvimento, né? Não são questões objetivas, são questões dissertativas, obviamente. Eu quero chamar a atenção para esse último texto, esse que tem como título Intervenção como Prática Constitutiva do Prof. Filo, porque a leitura desse texto pode te ajudar muito na elaboração do seu projeto de pesquisa, porque ele trata justamente desse aspecto da prática, né, como o centro da formação no nosso programa. Né? Por que a prática de sala de aula, né, tem um lugar decisivo no nosso programa? E aí ele mostra como que essa prática de sala de aula pode se constituir em um objeto de reflexão, em objeto de investigação. Bom, e eu vou então ao último ponto, que é o mais simples, a terceira e última etapa do processo seletivo, que diz respeito à arguição do projeto de pesquisa, né?
Também algo que vocês já conhecem, é uma entrevista, como qualquer outra entrevista que vocês já se submeteram para qualquer outra finalidade, não há nenhuma novidade. O único detalhe que eu chamo atenção sobre essa arguição bom, primeiro que o objeto é o projeto de pesquisa, portanto, né, o que a gente quer é ouvir um pouco mais da parte de vocês algo sobre o projeto de pesquisa apresentado, né, óbvio, tirar algumas dúvidas, pedir que vocês considerem algumas alternativas que os próprios membros da banca podem oferecer para o desenvolvimento do seu projeto ali de imediato. Então, portanto, não há novidade sobre as entrevistas, algo que vocês, depois de terem elaborado o projeto que elaboraram, já estarão muito seguros para poder falar a respeito dele, né? O ponto a ser levado em consideração por vocês é que essa entrevista, essa arguição, vai ser feita de forma online. Então, vocês devem estar muito atentos aos editais que vão ser publicados posteriormente, né, quando tivermos já o resultado das duas primeiras etapas, né, do processo seletivo, quanto àqueles que se qualificaram para a terceira e última etapa do processo seletivo, serão chamados, então, convocados para essa terceira etapa, a arguição do projeto de pesquisa. Vocês deverão ter bastante atenção aos editais que serão publicados, porque lá estará, então, os links para as salas virtuais nas quais ocorrerão essas arguições, tá certo? Eu acho que eram esses pontos que eu precisava destacar para vocês. Agora eu vou voltar a vê-los aqui, né? Entrar em contato, eu estava olhando essa tela apenas aqui que eu estou passando, vou parar de compartilhar, eu vou só retirá-la daqui, não vou tirar, e vou de novo, então, ficar mais em contato visual com vocês. Eu vou só remover esse aqui. Tá. Nós já temos aqui algumas participações e eu incentivo que vocês façam, né? Nós já estamos aqui com uma meia hora da nossa live. Nós esperamos que ainda tenhamos mais uma meia hora para ouvir as questões de vocês, responder as questões de vocês. Então, portanto, essa live aqui é destinada a essa finalidade, a ouvi-los e dar a oportunidade para que vocês possam dirigir perguntas e ter os esclarecimentos que ainda precisam ter para concluir a sua candidatura, né? Construir a sua candidatura aí ao nosso programa, tá? Eu vou colocar aqui na tela a questão que foi formulada aqui pelo Gibbs, eu acho que é assim que pronuncia, senão depois você me corrige, por favor. É o Edson, né? O Gibbs é um nome fantasia. Meu nome é Edson, sou professor da educação básica, rede municipal, mas posso fazer essa seleção? Sou estudante de graduação, licenciatura em filosofia. Bom, Edson, o que eu teria a considerar sobre o seu caso não é nem tanto a primeira informação que você deu, né? Que você é da rede municipal, porque isso está completamente dentro do escopo do nosso programa, né? Você é um professor de uma rede pública de ensino. Mas o que importa é a segunda parte da sua informação, que você é um estudante de graduação da licenciatura em filosofia. Eu suponho que você tenha outra licenciatura, né? Você logo em seguida deu mais informações. Vamos pegar aqui a sua informação seguinte. Trabalho com turmas de terceiro ano, meu projeto é sobre ensino de filosofia para crianças. Então, eu suponho que você tenha uma graduação em pedagogia, por exemplo, né? Para que você possa atuar, né? Isso te qualifica para atuar no ensino fundamental, do seu terceiro ano, pode ser aí do fundamental
Perdão. Então, portanto, você tem uma licenciatura, né? O que você precisa caracterizar muito bem é que a sua atividade em sala de aula seja uma atividade de um professor de filosofia, né? Mesmo que as suas... imaginando que você esteja dizendo aqui que você está no Fundamental 3, né? O Fundamental 1, atuando no terceiro ano do Fundamental 1. Se for isso, né, você precisa caracterizar, como lá não tem a divisão por disciplinas, né, você não tem a oportunidade de caracterizar o seu trabalho como trabalho de uma aula de filosofia. Mas é importante que você peça à direção da sua escola uma declaração, né, na sua declaração, naquela declaração que você tem que apresentar, a direção da sua escola, você mesmo pode propor o texto que dê essa informação a eles, né, para que eles assinem, que nesse texto você deixe muito claro que você é um professor que na sua atuação como professor naquela série, você trabalha conteúdos de filosofia e que é do conhecimento da direção da escola esse seu trabalho. Isso é importante, né, para que tenha um mínimo de formalidade a caracterização da sua atividade como uma atividade de um professor de filosofia, né? Tá, você já nos esclareceu que você tem uma graduação em pedagogia, você é pedagogo. Muito bem. Então você cumpre a primeira condição, né, Edson? Sem nenhum problema. Precisamos ver a outra condição, de estar atuando com a disciplina de filosofia ou com conteúdos afins à filosofia, se você estiver atuando no ensino fundamental, onde, obviamente, não existe a distinção no Fundamental 1, onde não há distinção de componentes curriculares, né? Tem mais uma pergunta aqui. Não sei se respondi, Edson, mas estamos aqui à disposição. Se você quiser detalhar melhor a sua questão, você pode escrever mais uma vez, tá? É uma questão do Kleber Faria, que usa também o pseudônimo aí da capoeira. O Kleber nos pergunta, sou egresso, diz, né? Sou egresso do Profilo, da UFPI, gostaria que você falasse um pouco sobre as bolsas. Na minha época não tinha bolsas para todos os alunos, apenas para alguns. Bom, para que eu não fique falando sozinho aqui, né, eu vou chamar alguns colegas meus aqui para que também possam falar um pouco com vocês sobre até mesmo a pergunta anterior do Edson, né, e também possam responder ao Kleber. Eu quero saber se vou convidar aqui a Reilta. Pode ser, Reilta, você nos ajudar com essa pergunta? Uhum. Então, enquanto isso, eu vou aproveitar para acender a luz aqui, que eu estou ficando no escuro aqui, tá? Certo. Vou sair um pouquinho. Então, eu quero cumprimentar todos e todas internautas que estão aqui nos assistindo e que também poderão assistir depois, porque essa live vai ficar disponível no YouTube, né, para que vocês possam divulgar e outras pessoas possam assistir e também tirar suas dúvidas. Eu gostaria de comentar um pouco a pergunta de Edson, né, que diz que atua no ensino fundamental com a filosofia com crianças, né, que inclusive é a minha área de pesquisa, né? Então, algumas escolas, mesmo não sendo uma área reconhecida legalmente, né, como um componente curricular, a filosofia com crianças ou para crianças entra naquela parte diversificada do currículo. Então, algumas escolas privadas, como sistemas positivos, sistema objetivo de ensino e outros sistemas, trazem entre os seus componentes curriculares, trazem a filosofia para crianças ou filosofia com crianças, né? Então, se for esse o seu caso, Edson, então você solicita à direção da escola uma declaração, né, deixando claro que você atua com a filosofia para crianças na sua escola, e isso lhe caracteriza, né, dentro desse segundo ponto
do edital. Você não tem formação em filosofia, mas você está atuando com a filosofia, no caso, a filosofia para crianças, né? Então, penso que é uma maneira, né? Se for na escola pública, também tem casos de escolas públicas em alguns municípios, em algumas regiões do Brasil, que também tem a presença da filosofia para crianças, né? Então, se for esse o seu caso, você está dizendo aqui que trabalha com as turmas do terceiro ano, né? Então, você, na declaração que você vai solicitar à direção da escola, é caracterizar, né, essa sua atuação com a filosofia para crianças no terceiro ano do ensino fundamental. Uhum. Temos também, né, aqui a pergunta do Kleber, né? Ah, tá. O Edson fez uma consideração sobre o que você acabou de dizer, e eu acho que é bom você ler, Sim. né? Sim, Ele... ele agradece, diz que desenvolve o projeto de filosofia com crianças numa escola da rede pública. O trabalho acontece seguindo a metodologia da pedagogia de projetos em Curitiba, Paraná. Então, é exatamente isso, Kleber, né? Edson, é isso? Edson. Edson. Então, como eu lhe falei, né? Inclusive, a gente está aqui terminando um projeto de pesquisa aqui na UERN, que tenta fazer um diagnóstico da presença da filosofia na educação infantil e no ensino fundamental, né? Então, esse é o seu caso. Você é professor de filosofia com crianças, né? Então, você caracteriza essa realidade na declaração e elabora o seu projeto contemplando essa vertente da filosofia, que é uma área nova, né? Em pleno desenvolvimento, tanto de pesquisa como de práticas, e certamente o seu projeto será bem-vindo ao nosso programa. Muito bem. Então vamos. E a questão do Kleber. O Kleber é nosso egresso. Ele, a pergunta dele, Reilton, é sobre bolsa. Ele pergunta se ele faz uma consideração que na época dele, né, as bolsas não eram para todos os alunos, né? Que nós podemos dizer para o Kleber? Então, penso que o percentual de bolsas, né, ele continua sendo, né, como não existe bolsa para todos, né? Tem um percentual de bolsas a partir do quantitativo de vagas. É importante também dizer que, no momento oportuno, sai um edital específico para a seleção, a classificação dos estudantes já efetivados, né, para poder concorrerem às bolsas, e esse edital traz alguns critérios, né? Então, a partir desses critérios, como, por exemplo, o professor, a professora que vai concorrer à bolsa, não pode estar em estágio probatório, precisa ser professor da rede pública. Então, tem alguns critérios, né, que o candidato à bolsa ou a candidata precisa atender. E eu não me recordo agora, mas o professor Eduardo certamente poderá dizer qual é o percentual de bolsas que nós temos em relação às vagas, né? Nós temos 254 vagas, então existe um percentual já definido pela CAPES que dá direito a um quantitativo de bolsas. Então, isso não é algo que o programa define, é algo que já vem definido pela CAPES, né? E também é importante registrar que nós, enquanto programa, o professor Eduardo, como nosso representante, coordenador nacional, a cada edição tem toda uma luta para conquistar mais bolsas, né, para o programa, mas existe uma política de distribuição de bolsas da CAPES, né, que contempla os programas de determinadas maneiras. Uhum.
Não, eu acho que você disse o número correto, o índice correto. São 30% o que nós recebemos da CAPES, né, o que a CAPES nos concede de bolsas para os nossos alunos a cada ano. Então, essa turma também terá esse percentual, vai dar um torno aí de umas 75 bolsas, né, para 254 candidatos. Esses serão as bolsas que nós teremos direito, né, de distribuir para os nossos alunos. Então, de fato, Kleber, não houve uma grande mudança do seu tempo para cá, aliás, não houve mudança nenhuma, né? Porque esse é o índice, é o percentual que nós temos, que tem sido praticado desde a época que nós iniciamos em 2017, a nossa primeira turma. Já era uma turma que nós pudemos atender apenas em 30%, né, com as bolsas. E com esse detalhe importante, né, muitos núcleos nem chegam aos 30%, porque como os concursos para filosofia, né, são, e mesmo para todas as demais componentes curriculares, né, são acontecimentos muito esparsos, né, acontecem a cada 5 anos, a cada 6 anos, né, nós temos um grupo muito significativo de professores que não tiveram nem a oportunidade de fazer concurso, né? E as bolsas são só para os professores efetivos, né? A CAPES criou essa restrição, né? Não tem a nossa concordância, obviamente, né? Nenhum de nós, dos professores do programa, das, digamos, pró-reitorias e administração das universidades, né? Isso não é por imposição nossa, ao contrário, né? Por nós todos, as bolsas seriam de acesso universal, todos teriam direito às bolsas, né? Desde que cumprissem os critérios que são próprios, né? De passar na seleção, de estar atuando na sala de aula, na área de filosofia, enfim, né? Mas a CAPES impôs mais essa restrição, que é a de que o professor seja efetivo, seja concursado e não esteja em estágio probatório, né? Que já tenha passado pelo estágio probatório. Isso restringiu demasiadamente o número de professores que a gente pode atender. Mas, mesmo assim, temos atendido, né? Tem sido, o ano passado, atendemos praticamente todos os pedidos que foram feitos. Não ficou nenhum professor que estava habilitado a receber bolsa sem receber bolsa, né? Se não receberam os demais, aí já não foi por falta da bolsa, mas por excesso de restrição dos critérios que a CAPES impôs. Tá? Bom, eu quero saudar aqui também a chegada de outros colegas, o Marcelo Barreira, que eu já apresentei aqui como autor do texto que está na nossa bibliografia da prova, está aqui conosco. Eu vou colocar o Marcelo aqui para ele fazer uma saudação aqui para vocês, depois eu vou pedir aos outros também que participem aqui da nossa conversa. Eu vou colocar mais uma questão e quem sabe o Marcelo possa responder para a gente. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tem aqui, Marcelo, tem uma pergunta do Tiago. O Kleber faz mais uma consideração. Eu vou ler, Kleber, com mais atenção as suas considerações e depois retorno à sua questão, se for o caso, tá? Mas agora eu vou deixar o Marcelo aqui respondendo ao Tiago. Por favor, Marcelo. Bom, a questão dele boa tarde, né? Sobre vagas não preenchidas nos estados, poderão ser remanejadas para candidatos de estados que já completaram? Então, eu vou responder essa questão, mas depois o professor Eduardo, a Ailton vão poder ajudar. As vagas não preenchidas de cada núcleo, elas, de fato, elas acabam sendo remanejadas, porque, para nós, é fundamental que nós possamos preencher todas as bolsas, que a gente possa destinar todas as bolsas para os candidatos aprovados,
caso eles possam atender às exigências da CAPES, obviamente, né? Então, a gente tem uma enorme preocupação com relação a isso. A gente faz nossas discussões sempre nesse sentido. Então, a gente entende que os professores eles precisam de ter uma infraestrutura para poder fazerem o mestrado, porque o mestrado ele é bastante exigente. Nós sabemos que é importante o mestrando ele estar na sala de aula, que é o lugar a partir do qual ele tem as questões que vão incomodá-lo para fazer a pesquisa, e, ao mesmo tempo, a sala de aula vai ser aquele espaço fundamental para perceber de que maneira o referencial teórico está ou não dando conta daquela questão surgida na própria sala de aula, né? Então, essa exigência, a gente sabe também da realidade salarial, às vezes a distância física também, para que os estudantes possam participar das aulas nas instituições associadas. Então, a gente considera necessário, sim, que eles possam ter recursos financeiros para fazer a contento o mestrado. Então, a gente se preocupa de não ter nenhuma vaga sobrando. Quando um núcleo, né, uma instituição associada, ela não consegue preencher não consegue preencher, destinar as bolsas para os candidatos aprovados na sua instituição associada. Então, a gente faz um remanejamento, isso é muito importante. Esse remanejamento, aí o professor Eduardo vai poder explicar melhor, ele segue um determinado critério, né? E aí a gente tem essa disponibilidade para que a gente possa ver aí, conforme a maior necessidade, a gente poder atender essa demanda, tá bom? Ótimo, Marcelo, muito obrigado. E você enfatizou mais o aspecto das bolsas, Marcelo, mas o mesmo que você disse vale para as vagas também, né? Se vamos tomar o exemplo aí daqui do Paraná e da UFES, né? São 10 vagas, tanto numa quanto na outra, né? O Marcelo é da Federal do Espírito Santo, eu sou da Federal do Paraná. Então, digamos que a Federal do Paraná não preencha as 10 vagas, né? Só tem aqui 7 candidatos aptos a ingressar. Nós, e lá em Vitória, o Marcelo tenha mais 3 candidatos, além da lista, além dos 10, né? Ficou 3 na lista de espera, né? Para ingressar, essas vagas podem ir para lá. Sim, exato. Eles podem ser aproveitadas lá no Espírito Santo, né? O que a CAPES nos concede é um montante de vagas, 254, e nós fazemos uma divisão aqui interna entre as 25 instituições, né? Nesse momento 24, né? Porque a Unimontes não participa desse processo seletivo, e então aí fizemos uma distribuição de acordo com vários critérios aqui, né? Um critério mais histórico, né? Os critérios aqui vão variar bastante e cada processo o critério pode ser outro, mas uma vez que as vagas não foram preenchidas, elas serão remanejadas para outro núcleo, né? Fazemos isso com frequência e sempre com muito sucesso. Dá muito certo esse formato, porque assim atendemos o maior número possível de professores interessados, né? Só, né, o professor Eduardo, deixar claro que o nosso objetivo é poder ampliar ao máximo a capilaridade do programa para que a gente possa ter os nossos professores de filosofia cada vez melhor qualificados, né? Então, essa é a nossa preocupação. Então, quanto mais a gente poder espraiar essa possibilidade, né, e contemplar as candidaturas, melhor. Perfeito. Tá, então eu li aqui a observação do Kleber, e, Kleber, muito obrigado pelas as suas observações, e quero colocar aqui na tela para reforçar as suas palavras finais ali. O prof é maravilhoso e apaixonante. É isso que nós queremos que você diga para os nossos colegas aqui, que hoje estão tomando contato aqui com os nossos professores, né?
para que eles se apaixonem, como você se apaixonou pelo nosso programa, né? E tenha o êxito que você teve de chegar ao final, concluir, e hoje ser mestre em filosofia, né, pelo nosso programa, um orgulho para todos nós. Foi por trabalhos como o seu, Kleber, que nós chegamos à nota 4. Né? Você é uma peça importantíssima desse processo que nos conduziu a essa subida, né, tão dignificante, porque é a primeira vez que nós somos avaliados e já somos avaliados em condição de avançar aí nessa escala evolutiva da pós-graduação, né? Bom, tem uma observação aqui do Francisco, eu vou, então, agradecer o Marcelo, vou tirar o Marcelo aqui da tela para poder colocar outros colegas. Eu queria que o Francisco Leiden está comentando aqui, eu vou destacar aqui para todos vocês, e eu queria ouvir um pouco da parte de dois estreantes aqui no PROF, né, dois colegas que estão estreando no PROF esse ano, né, são duas instituições que ingressaram nesse momento, nesse processo seletivo no nosso programa. Eu gostaria de ouvir como que eles estão se preparando para realizar localmente, né, o processo seletivo, uma vez que a gente não tem mais perguntas aqui nesse momento. Eu queria ouvir um pouquinho da oportunidade da Valéria e do Ítalo poderem participar aqui da nossa live. A Valéria é professora e coordenadora do núcleo da Unirio, e o Ítalo é professor e coordenador do núcleo da UFCA, Federal do Cariri. Então, o Francisco também é da nossa equipe aqui, ele é o coordenador do núcleo do Instituto Federal de Pernambuco. Ele fez uma participação ali pelo nosso chat e ele disse, né, para chamar a atenção dos candidatos, né, que haverá editais locais para dar instruções sobre as provas, né? Mas nós divulgaremos esses editais locais também no site principal do programa, tá? Aquele que, enquanto a Valéria e o Ítalo estiverem falando, eu vou colocar aqui para vocês na tela, para que vocês não se percam aí na internet, não nos encontrem, não deixe de encontrar o nosso site e já coloque lá nos favoritos de vocês separado, porque vocês vão ter que consultar esse site diversas vezes ao longo do processo. Então, Ítalo e Valéria, a palavra está com vocês, por favor. Começa aí, Ítalo, pode ser? Muito bem, então boa noite a todos e todas. Eu sou o Ítalo Lins Lemos, coordenador do núcleo da Universidade Federal do Cariri. Eu estou um pouco na penumbra aqui, mas não se espantem, é o máximo de luminosidade que eu consegui gerar aqui. E em relação ao processo seletivo do UFCA, tem dois pontos importantes que podem ser levados em consideração. O primeiro deles é que nós temos um anexo relativo a cotas. Esse anexo é o de número 5, que vocês podem visualizar tanto no site do Profilo como no nosso próprio site do UFCA, do mestrado profissional. Mas já antecipando, nós teremos 10% das vagas dedicadas a candidatos e candidatas negros e negras, pessoas indígenas e quilombolas, 10% do total de vagas para pessoas trans e 10% do total de vagas para pessoas com deficiência. Então, das 7 vagas que a UFCA terá para ofertar, uma delas vai para cada uma dessas categorias que eu mencionei. E respondendo diretamente, então, à questão de como serão as avaliações locais, aqui no UFCA, nós temos uma universidade que está localizada em mais do que uma cidade. Nós temos, por exemplo, campus daqui de Juazeiro do Norte, de Barbalha e de tantas outras cidades. No caso da avaliação da primeira etapa, mais especificamente, que é a prova escrita, a prova será realizada seguindo o calendário do Profilo. Nós vamos ainda estipular uma data específica, mas já podemos dizer que ela ocorrerá no campus da cidade de Juazeiro do Norte. E mais especificamente, nós já decidimos em reunião de colegiado que a banca será composta por 3 professores. Eu serei o primeiro, o presidente da banca também, junto com a professora Francione Alves e o professor
Francisco José Silva. Essas informações também serão estipuladas em informações que colocaremos tanto no site do Profilo, o nacional, como mais especificamente o da UFCA, que, caso alguém tenha interesse de conhecer como nós estamos modulando essas informações, eu vou colocar aqui no chat do YouTube, porque mesmo que você não seja propriamente da cidade de Juazeiro do Norte ou da região do Cariri, é possível que vocês tenham informações gerais como funciona também o Profilo. E é isso. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Eu coordeno o Profilo Unirio, que está sediada na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e o nosso núcleo é formado por docentes da própria Unirio, da Federal Rural, do Colégio Pedro II e do Cefet Rio de Janeiro. Então, é um núcleo interinstitucional, né? Nessa primeira nossa edição, nós teremos 10 vagas, 6 vagas serão destinadas à ampla concorrência e as outras vagas para o sistema de cotas, né? Porque a Unirio tem as ações afirmativas também para a pós-graduação. E o nosso edital, quando vocês forem olhar, né, o nosso edital, vocês entram lá pelo Profilo e vocês vão ver um anexo referente à Unirio. Ali tem todas as informações sobre essas vagas de ampla concorrência e as vagas das ações afirmativas. E, em relação às provas, né, o processo seletivo mesmo, nós vamos informar, além de no site do próprio Profilo, que nós vamos encaminhar essas informações para serem postadas, né, nós também informaremos pela página da Faculdade de Filosofia da Unirio. Então, basta entrar na Unirio, buscar Faculdade de Filosofia, e lá nas notícias haverá a informação sobre o processo seletivo, onde vai ser, né, sala, aquela coisa toda que a gente informa, né? Mas nós informaremos, então, só para deixar claro, pelo próprio Profilo, né, a página geral, e também na página da Faculdade de Filosofia, né, dentro da página da Unirio, né? E, assim, estamos bastante felizes, né, por estarmos agora, né, colocarmos o Rio de Janeiro no Profilo nacional, né, que tem uma das maiores demandas, porque não havia nenhum curso assim em rede. Nós temos o mestrado profissional no Cefet, né, e agora nós temos a possibilidade do mestrado em rede na própria Unirio. As nossas aulas nós já definimos que serão sexta à tarde e sábado de manhã, porque percebemos que eram os melhores dias, inclusive para atender professores e professoras do interior do estado, né, que teriam maior facilidade de ir para o Rio de Janeiro para assistir às aulas. Né? Então, nós já definimos isso, sexta e sábado, as disciplinas obrigatórias, sábado de manhã, sexta-feira à tarde, para justamente permitir docentes do interior do estado. Acho que isso. No mais, agradeço a possibilidade e saúdo cada um de vocês. Muitíssimo obrigado, Valéria, Ítalo. Vocês são muito queridos aqui, muito bem-vindos. A gente está muito animado, né? A animação de vocês contagia o programa todo, e vocês vão notar isso aí na resposta que os nossos interessados darão aí nas candidaturas, com certeza, é a nossa expectativa. Bom, pessoal, tem mais uma pergunta aqui do Tiago. Eu vou agora liberar aqui a Valéria e o Ítalo aqui da sala. O Tiago pergunta sobre as oficinas de projeto. Eu tenho apenas a informar o Tiago sobre esse ponto, Tiago, que essas oficinas são iniciativas locais, de núcleos locais,
que estão se organizando para fazer esse trabalho, né? Eu tenho notícia de pelo menos 2, um deles é o núcleo da Reilta, que está aqui, da UERN, e da UFCG, de Campina Grande. Então, o núcleo da Estadual do Rio Grande do Norte e o núcleo da Federal de Campina Grande estão com iniciativas nesse sentido. Nós divulgamos as chamadas que eles fizeram para essas oficinas de projeto, estão divulgadas no nosso Facebook. Vocês podem, no Facebook, ter essa informação mais completa. Mas, de qualquer forma, não vou deixar de convidar a Reilta para mais uma vez participar aqui com a gente, para que ela possa falar um pouco sobre a experiência da oficina de projeto lá em Caicó, e se há alguma coisa que a gente pode dizer para os outros interessados, né, Reilta, de outras regiões do país, né, que talvez não... Porque lá a oficina já começou, né, Reilta? Já foi feita a inscrição, sim. A oficina já está... Acho que amanhã é a primeira... Não, nós já tivemos... já tiveram um primeiro encontro. Uhum. É uma oficina que a gente então tá contigo está ofertando. A gente está ofertando, né, em rede, é a UERN e a UFABC. A UFABC. Né? Uhum. São 2 instituições. Nós organizamos a oficina em 2 módulos. Então, tivemos o primeiro módulo, que foi a segunda e terça-feira passada, né, dia 12 e 13. Tivemos o primeiro módulo. E vamos ter o segundo módulo na próxima semana, dia 19 e 20. Né? Não é? Então, é uma oficina que a gente abriu inscrições, a gente teve um número bem significativo de inscritos. Então, não temos agora como abrir mais as inscrições, mas nós vamos colocar o link à disposição. Essas oficinas vão ficar gravadas no nosso canal do Prof. Filo do Núcleo UERN, não é? E vocês podem acessar a gravação lá. Também tem as gravações das instituições que o professor Eduardo citou, né? Acho que a Federal de Pernambuco. Normalmente, as instituições que oferecem a oficina, elas deixam o vídeo gravado nos seus canais. Então, nós estamos com a oficina em curso, infelizmente já passou o período das inscrições, teremos o segundo módulo na próxima segunda e terça-feira. No nosso canal, Tiago, o canal do Prof. Filo UERN, nós temos já lá postado um vídeo da oficina que nós oferecemos na seleção passada. Então, é um conteúdo bastante interessante, que pode ajudar na elaboração do projeto, né? Então, eu recomendo que você acesse o canal do Prof. Filo UERN, vou colocar aqui no chat para você poder acessar. E as outras instituições que ofereceram oficinas de elaboração de projetos também deixaram disponíveis nos seus canais. Ótimo, muito obrigado, Reilta. Muito valiosa as suas informações, né? A gente, obviamente, queria que essas oficinas se multiplicassem, né? Que tivessem quantidade maior, mas vocês sabem que nós temos com um ano letivo bastante tumultuado, né? Na minha universidade aqui, nós estamos fazendo 3 semestres letivos nesse ano. Então, é algo bastante complexo, as aulas se sobrepõem, as agendas se sobrepõem, e acabamos não conseguindo oferecer, né, oficinas de projeto em número suficiente para atender a todos os interessados. Mas podemos contar com esse acervo, né, que a Reilta já se referiu. Vou pedir para a Reilta mandar para a gente o canal do YouTube, mas eu já vou deixar aqui mais uma vez com vocês o nosso site geral do Prof. Filo, né? Esse site é o site onde todas as informações estarão agrupadas lá, né? Vocês devem consultar os sites locais, né, como a Valéria falou, né, que lá na Unirio será divulgado também no site da própria instituição, mas tomem como base
as informações que encontrarem nesse site principal. Nesse site, eu vou liberar aqui a Reilton, então, só para eu poder enfatizar esse ponto tanto o Tiago quanto os demais que estão interessados nesse ponto. Tiago e os demais interessados, eu insisto muito que vocês consultem esse site. Não exatamente por causa do edital propriamente, que está lá, e vocês devem ler e ter presente, e verificar que de tempos em tempos a gente faz alguma atualização do nosso edital, ele precisa ser retificado em algum ponto. Hoje mesmo eu acabei de ver um erro que tem no edital, um erro de grafia, né, precisa ser corrigido, e a gente faz algumas retificações de tempos em tempos. Então, eu sugiro a vocês que, antes de finalizar a inscrição de vocês consultem mais uma vez a versão mais recente do edital, possa ter alguma pequena adaptação, não é nada de grande monta, né, não muda a estrutura desse processo seletivo. Esse processo seletivo ocorre desde 2017, praticamente nesse mesmo formato, então não há grandes mudanças. Mas alguma mudança aqui ou ali, né, em algum detalhe pode acontecer, e é importante que você esteja ciente disso. Mas um ponto mais importante que eu queria frisar agora, já que eu falei bastante do edital, então isso já está bastante consolidado, eu quero passar para um outro link que você vai encontrar lá no nosso site, que são as dissertações defendidas. Nós temos lá um acervo que está chegando próximo de 300 dissertações defendidas. É um número fabuloso, né, de material voltado ao ensino de filosofia, que, independentemente de você ser ou não candidato ao Profilo, você deveria aproveitar esse acervo fabuloso, porque você, de alguma maneira, está envolvido com o ensino da filosofia, né? Então, é um convite para que vocês aproveitem esse acervo que está disponibilizado lá, com pesquisas de colegas de vocês. Então, algo que foi feito a partir, né, de uma experiência que é muito parecida com a que vocês têm, né? São pessoas que desenvolvem o seu trabalho nos mesmos parâmetros que vocês, trabalhando com crianças, com jovens, com adolescentes, ou às vezes com adultos, mas na formação de ensino médio, de educação básica, de ensino fundamental, né? Então, um trabalho muito voltado para o mesmo segmento que vocês atuam. Então, antes de tudo, recomendar a vocês. Nós temos ali um material riquíssimo para vocês poderem ter muitas informações, muitas oportunidades de reflexão, muitas ideias, né, muitas alternativas para vocês desenvolverem os seus trabalhos como professores. Mas mais que isso, né, se vocês já são candidatos ao Profilo, né, vocês poderão lá ter um acervo fantástico de pesquisas que já estão em andamento, né, e interlocutores. Vocês podem entrar em contato com esses professores que colocaram ali a sua pesquisa, né, que desenvolveram a sua pesquisa aqui durante o Profilo, como é o caso do Kleber, né, que esteve aqui conversando conosco, né? O trabalho do Kleber certamente está lá disponível. Você pode conhecer o trabalho que ele fez, a dissertação dele, e não só dele, de vários outros, né, de quase 300 professores pelo Brasil inteiro. E esse material vai te ajudar muito na formulação do seu projeto, né? Se você quer ideias para o seu projeto, se você está um pouco sem rumo por onde vai articular o seu projeto, ali é um caminho bom, né? Ali é um acervo de pessoas que estão falando exatamente das coisas que você precisa ter atenção para desenvolver o seu projeto. Então, você pode fazer uma busca temática, usar o seu Google aí para isso, né? O seu buscador do Google para isso, né? Dentro daquela página, né? Um buscador dentro da página onde estão as dissertações, onde estão os links para as dissertações. Como os títulos estão lá na íntegra, os temas você pode procurar ali. Se você vai trabalhar com cinema, dá um Ctrl+L lá para cinema, né? E certamente vai aparecer muita coisa, muitas dissertações que usam o cinema como um recurso didático nas aulas de filosofia, e você vai ter um ótimo material para inspirar o seu projeto, tá?
eu não sei se nós temos mais alguma pergunta, não vi mais nenhuma pergunta aqui. Nós também já estamos no limite do tempo que havíamos estabelecido, né? Tínhamos pensado uma live de 60 minutos, já estamos com um pouco mais, mas os assuntos foram extremamente pertinentes, né? Era importante falar tudo isso para vocês. Eu quero agradecer muito aqui a ajuda que tive aqui na live dos meus colegas, da Reilta, do Marcelo, do André, que não pôde continuar aqui com a gente, da Valéria, do Ítalo, do Fernando, que esteve aqui pelo chat. Muito obrigado a todos vocês, o Francisco Leiden, que esteve no chat. Muito obrigado a vocês, meus companheiros aqui do Prof. Filo, e muito obrigado, sobretudo, a vocês que nos acompanharam, que estiveram aqui conosco, né? Espero que essa gravação, né, ficando aqui disponível no canal do Prof. Filo, possa também atingir outros interessados como vocês. Vocês façam propaganda, né? Contem para os colegas o que viram aqui, o que pôde ter contribuído com o processo de preparação em que vocês se encontram nesse momento para apresentar a candidatura, e eu espero que vocês tenham toda a sorte nesse processo, consigam concluir com sucesso o processo de apresentação da candidatura, o que significa a preparação do projeto de pesquisa, e nós continuamos à disposição, né? Você pode utilizar os e-mails que estão disponíveis. No nosso site também tem os e-mails para os contatos com os núcleos, né? Cada um desses 25 universidades aqui disponibilizou ali um e-mail de contato. Você pode escrever para aquele e-mail e fazer contato com os núcleos, os 25 núcleos do programa, e também ali apresentar as suas dúvidas, as suas dificuldades, que nós teremos o maior interesse em atendê-los. Muito obrigado a todos. Vou pedir ao Ítalo, a Reilta e a Valéria que voltem aqui para nós nos despedirmos todos juntos do pessoal que esteve aqui conosco. Muito obrigado a vocês, uma boa noite a todos. Professor Eduardo, peraí, acho que a professora Reilta quer fazer um comentário. É só um comentário, tem Sim. um comentário da Gabriela Abreu, Tá. aí no chat, que não foi Sim. contemplado. Eu vou colocar aqui, então, a Gabriela aqui. Pois não. Você quer ler para a gente, Reilta? Faz favor. Sim. Também dizer, professor Eduardo, que eu coloquei o link aí nos comentários privados, o link da oficina, que já está disponível no YouTube do Prof. Filo R. Certo. Eu coloquei nos comentários privados o link. Tá. Deixa eu ver como que eu vou conseguir acessar aqui, só um pouquinho. Tá, não, mas leia então, por favor, okay, enquanto eu vou então tentando me... É a Gabriele Abreu, ela está dizendo que ela é da UFC, não é, da Universidade Federal do Ceará, está dizendo que ficou muito feliz ao ver aqui no chat o tema Filosofia com Crianças. Eu também trabalho e vou tentar a seleção. Meu projeto é sobre o ensino de filosofia com crianças e adolescentes na educação básica. Então, Gabriela, dizer que eu também fico muito feliz, né, de ver o tema da filosofia com crianças sendo citado aqui nessa live, né, e dizer que é um campo, realmente, um campo novo da filosofia que se abre, né, e temos muitas possibilidades de pesquisa nessa área, né, então será muito bem-vindo, com certeza, o seu projeto sobre esse tema. Maravilha. Então, nós vamos colocar aqui agora o canal, então, do Prof. Filo R no YouTube, tá? É onde está disponível a oficina sobre a elaboração de projetos que fizemos na seleção passada. Então, aquela pergunta do Tiago. Tá. Então, nesse canal, vocês poderão, então, encontrar essas gravações. Perfeito? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada. Grande abraço. Sucesso para todos.